Gente, para iniciar aqui, eu gosto sempre de falar como é que foi. Na verdade, eu estava notando esse padrão. Eu gosto de falar um pouco como é que eu cheguei até o texto de hoje, né? E é muito interessante porque essa semana foi muito bagunçada para mim. Por quê? Porque no meu trabalho eu assumi umas novas responsabilidades. E aí eu fiquei um pouco mais tenso, né, com algumas coisas no meu trabalho. Falei, nossa, eu vou assumir um monte de coisa. E aí eu não tinha praticamente eu não tive muita ideia de nada para falar, sabe? Eu sempre gosto também de lembrar que eu não gosto de simplesmente sentar e escolher numa lista de temas, esse aqui. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pensar, orar e Deus me mostrar algo, entendeu? Através de pessoas, através de música, através de versículos. Eu gosto que Deus me leve até um determinado ponto, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir ter uma comunicação melhor, né? É o que Deus quer falar conosco. E estava sendo muito difícil essa semana, porque até anteontem, eu não sabia o que ia falar. Aí era uma semana complicada, não estava tendo muito tempo para parar, para sentar e escrever. Aí, assim, em casa, eu estava brincando com a Fernanda, eu falei assim com ela, eu falei assim, ela perguntou, você tem tema? Você já tem alguma coisa? Já tem alguma coisa que você está na mente? Aí eu falei, não tenho. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, vou contar até 3, você vai me falar um tema. E a gente brinca lá em casa, pelo menos, e quem conhece, quem mexe mais na internet vai conhecer. A gente brinca lá em casa de contar até 3, né? 1, 2, 3, e a gente fala olhos abertos, por causa do hipnólogo lá, o Pyong, né? Então a gente brinca, 1, 2, 3, olhos abertos, né? A gente faz isso, olhos abertos, aí a pessoa, né, zoa, né? E aí eu falei, vou contar até 3, mas não era pra brincar ali, né? Eu não sabia. Eu falei, vou contar até 3, você me fala. Aí 1, 2, 3, ela, olhos abertos, aí eu dei risada, ela deu risada, aí eu parei e falei, vixe, peraí, olhos abertos? Coisa interessante, né? Aquilo bateu realmente em mim. Eu falei, caramba, legal isso aqui, hein? Olhos abertos. Aí eu já saí correndo porque eu lembrei de um texto, né? E um texto que a gente já falou sobre ele no Terra Fértil. Quem estava presente nesse Terra Fértil passado lembra desse texto. E foi por isso que eu lembrei desse texto, porque nós lemos ele no Terra Fértil. Só que ao momento que ela me falou esse tema, né, olhos abertos, quando ela, na verdade não era tema, era uma brincadeira, né? Mas quando ela falou isso, eu falei, olhos abertos, e lembrei de Marcos 10, que é o que a gente leu, né? E é isso que a gente vai tratar hoje, porque assim que eu ia lendo o texto, meu coração, acho que saltava de alegria, ficava meio quente, né? Falei, nossa Deus, é isso, vamos falar então, vamos falar disso. E amém, e aí eu até conversei com meu pai, falei, acho que vai ser legal, porque é um mesmo texto, é o mesmo contexto, só que uma visão, né, um pensamento, uma lição totalmente diferente. É uma nova lição que pode tirar do mesmo lugar. Isso é gostoso, sabe? Ler a mesma coisa e tirar uma nova lição. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então o nosso tema é olhos abertos. E eu quero ler com os irmãos o versículo base que vai ter aqui pra gente, tá? É ele que a gente vai tratar tudo. Marcos 10, do 46 ao 52. Ela é um pouquinho grande, eu vou ler para os irmãos. Anotem aí, não sei se dá para ler legalzinho aqui, mas anotem para ler em casa com mais calma. Essa versão é a versão da mensagem, tá? Uma versão de uma Bíblia de estudo bíblico, tá bom? Vamos lá, Marcos 10, 46 ao 52, e o seguinte, Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos seus discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar, filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou, tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia, ele está te chamando. Ele está chamando você, levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou de pé e foi até Jesus. Jesus perguntou, o que você quer de mim? O cego respondeu, Senhor, eu quero ver. Siga o seu caminho,
sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante ele recuperou a visão e em seguida seguia Jesus estrada afora. Amém? Esse é o nosso trecho. Quando eu li, eu falei, é isso que a gente vai falar hoje. A gente já conhece essa história, como eu falei, a gente já conversou isso no Terra Fértil. Mas o legal é que, enquanto eu conversava isso com meu pai, porque a primeiro momento eu tinha esquecido, né? Eu sabia que foi lido isso em algum momento, em algum lugar. Eu sabia que eu já tinha escutado isso. Eu sabia que alguém já tinha falado sobre isso. Eu só não sabia onde era. E aí a primeira pessoa que eu fui falava, pai, né? Foi você que falou? Foi você que, né, trouxe essa mensagem? Aí a gente acabou se confundindo. Por quê? Por que a gente acabou se confundindo? E eu acho que é legal trazer isso também para os irmãos. Porque essa história, ela está escrita em 3 livros. Ela está em Mateus 20, do 29 ao 34. Ela está em Marcos, que a gente leu, Marcos 10, do 46 ao 52. E ela também está em Lucas 18, do 35 ao 43. São 3 relatos do mesmo momento. Certo? Então a gente acabou se confundindo. Por quê que a gente acabou se confundindo? Porque eles têm uma forma de trazer, né, uma forma da escrita diferente. Mas a ideia, nenhum anula o outro, né, são a mesma coisa, só que eles são um pouco diferentes na forma de falar. E a gente já vai entender isso, né? Mas ambos, né, todos eles, juntos, conseguem nos ajudar a ter um contexto muito melhor. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos contextualizar, vamos entrar na história, vamos tentar entender um pouco melhor, né? Vamos relembrar o que a gente falou aqui já. Então, tudo isso que aconteceu nesse texto que nós lemos, nesse trecho, era quando Jesus estava seguindo viagem para Jerusalém. Ele estava indo direto a Jerusalém e ele estava acompanhado de uma galerinha, né? Os discípulos e uma galerinha, era sempre assim. Depois que Jesus começou a falar, ele começou, quando iniciou seu ministério, o ministério dele começou a aumentar, e as pessoas começaram a ver aquilo, presenciar milagres, e começou a aumentar. Então as pessoas, né, viam, é Jesus, é aquele que fez isso, fez aquilo, e começava a seguir, porque queria ver, né? Então, seguia Jesus, seus discípulos, e uma galera, junto com ele, né? E um bom negócio para a gente poder entender aqui é o seguinte, ali, em Jericó, era uma cidade que estava sendo fortificada, ela estava sendo estruturada, ela estava passando por mudanças. Tanto é que Jericó, ela era dividida em 2 partes, né? Tinha como se fosse a parte velha e a parte nova, né? A parte antiga e a parte rica, moderna, né? Para aquele tempo era moderno, as coisas eram novas, então era tudo mais estruturado, tudo bem mais remodelado. E ali era o lugar perfeito para morar pessoas de alta posse. Então você poderia encontrar naquele tempo cobradores de impostos, que eram pessoas ricas, né? Naquele tempo. Era o lar de pessoas nesse tipo, de pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. Era uma cidade moderna e Jesus ainda tinha que passar por ali para chegar a Jerusalém. Alguns cálculos dizem que era cerca de 22 quilômetros que Jesus tinha que andar a pé, então ele tinha que passar por ali. Mas por que eu falei sobre a questão do lugar? Eu quero contextualizar vocês, mas eu também quero te dizer um outro ponto. Eu quero pensar aqui como que era tratado as pessoas que tinham deficiência. E a gente já vai juntar as coisas, tá? Naquele tempo, como que era tratado as pessoas que tinham deficiência? Para aquele povo, todo mundo que tinha uma deficiência, e no caso aqui a gente está falando do cego, mas qualquer pessoa que tinha deficiências visíveis, né? As pessoas antigas acreditavam que essas pessoas não tinham capacidade de realizar qualquer tipo de coisa. Não tinha tarefa nenhuma. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, nesse tempo, grande parte das tarefas eram muito mais braçais, muito mais manuais, né? Então exigia um pouco mais de aptidão ali, física. E eles tratavam essas pessoas, vocês são incapazes, vocês não podem fazer nada disso. E ainda tem um ponto, os hebreus consideravam que o povo que tinha deficiência, as pessoas que tinham deficiência, elas tinham um pecado.
E esse pecado estava marcado na pele, você entendeu? Então, para um cego, o pecado, ele tinha um pecado e esse pecado era marcado nos olhos. Ele não podia enxergar, porque ele estava marcado, ele estava com pecado. Alguns até falavam que ele tinha ligações com o maligno, por isso que ele, sabe? Tanto é que se a gente for ler numa outra cura de um outro cego, eles perguntam, né? Jesus, quem é que pecou? Né? Foi ele ou foi seus pais, né? Então, eles falam sobre isso, porque para eles era isso. É deficiente? Ih, esse cara pecou, tá errado ele, né? Então era assim que era tratado. E por que é interessante a gente entender? Tanto porque Jericó ali estava mudando, estava melhorando, estava numa parte rica, estava criando algo novo, e entender por que essas pessoas eram tratadas dessa forma, é porque como elas eram incapazes, consideradas incapazes, elas não tinham trabalho. Se elas não tinham trabalho, elas não tinham como pagar as coisas. Se elas não tinham como pagar as coisas, elas não tinham casas. Se elas não tinham casa, mendigo. Obviamente. E por que eu trouxe isso? Porque qual é o melhor lugar para se pedir dinheiro se não um lugar onde só tem rico? É por isso que eu estou trazendo isso à tona. Porque ali naquele momento, a gente entende que o motivo de Bartimeu está ali, né? Porque ele era considerado incapaz, era considerado um pecador, e ele não tinha ele não tinha nenhum trabalho, e ele ia ficar lá mendigando para os ricos, para que alguém tivesse piedade dele. Então é interessante o porquê que Bartimeu estava ali, porquê que Bartimeu era mendigo, é porque ele era considerado um incapaz. Amém? Até aqui, tudo certo, né? E aí, entendendo ali um pouco mais sobre Bartimeu, é que o interessante é quando se vocês chegarem nas suas casas, lerem os dois versos, os dois livros a mais que eu falei, que contam sobre os cegos, o Bartimeu no caso, você vai entender que além de Bartimeu, existia mais um outro cego, né? Então, em Mateus, ele vai dizer que existiam 2 cegos. Só que Marcos e Lucas, eles só focam no Bartimeu. Só que só Marcos fala que ele é Bartimeu, e ainda chama ele, né? Ele fala, Bartimeu, filho de Timeu, né? Então, Marcos cita quem é. Lucas fala, só foca nele, não diz nome, mas só foca nele. E Mateus fala dos 2 ali, dos 2 cegos. E os 2 foram curados. Em Mateus, quando você for ler, os 2 foram curados. Mas aqui, ele só foca em um. O que a gente entende ali, quando Marcos fala um pouco sobre Bartimeu, a sensação que passa é que ele era conhecido. E o pai dele também era conhecido. Bartimeu. Quem é o Bartimeu? O filho de Timeu. Mas a sensação que passa, e para alguns estudiosos também, é que ele só ficou conhecido após essas situações, né? O que a gente tem de relatos sobre Bartimeu, não dá para se aprofundar. Por exemplo, não dá para saber, se Bartimeu era cego de nascença ou se ele adquiriu essa cegueira no meio da caminhada da vida dele. Não dá para saber. Não dá para saber como isso aconteceu. A Bíblia não relata esses fatos. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito clara, que mesmo que a gente não consiga detalhar muito bem como Bartimeu era, as coisas de Bartimeu, sabe, essas coisas, a gente tem como entender que Bartimeu tinha pelo menos conhecimento de quem era Jesus. E aí, como eu volto a dizer, Jesus estava no ministério dele, o ministério dele crescendo aqui na terra, as pessoas começaram a ouvir falar dele. Então, o que a Bíblia nos dá certeza é que Bartimeu tinha essa ciência. E como é que a gente sabe? Porque ele clama a Jesus, até falando da descendência, né? Jesus, filho de Davi, né? Então, Bartimeu conhecia da história de Jesus, ele sabia, ele já ouviu falar, né? E a gente começa a ver um outro ponto, um outro aspecto, porque quando Bartimeu escuta, fala, Jesus, provavelmente a gritaria, né? E aí ele começou a questionar as pessoas, ele fala, Jesus está vindo aí. Então, quando ele sabe que Jesus está vindo, Bartimeu, ele começa a gritar, ele começa a falar, Jesus, filho de Davi, tenha piedade, misericórdia de mim. E se você for parar para pensar, faz sentido um cego gritar, né? Principalmente nesse momento. Porque, obviamente, ele era cego, ele não sabia onde é que Jesus estava. Ele não sabia se Jesus estava longe, se Jesus estava perto, quantas pessoas estavam ao redor de Jesus. Ele só sabia que Jesus estava vindo e escutava o barulho da multidão. E pelo fato dele estar gritando,
A sensação que passa é que tinha muita gente naquele lugar. Por isso que ele gritava. E agora, o que é mais triste é que as pessoas que estavam ao redor dele, por o considerar uma pessoa impura, uma pessoa incapaz, mandava ele calar a boca. Então, cala a boca, cego. Mais ou menos assim, né? Fica quieto. Entendeu? Eles começaram a se incomodar. Só que Bartimeu não estava ligando. Bartimeu começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu queria alcançar Jesus através da voz. Ele queria chamar a atenção de Jesus através da sua voz, do seu grito. Ele clamava. Quando Jesus então escuta, Jesus para, provavelmente ele parou a caravana, fala assim: ó, chama esse que está me chamando, manda ele para cá. E aí as pessoas falam: ei, cego, conseguiu, hein? Olha lá, tá te chamando. E provavelmente as pessoas devem ter pensado: vai lá, Jesus vai dar uma bronca nele, vai pegar ele. Só que quando ele escuta isso, quando Bartimeu escuta que Jesus está chamando ele, Bartimeu rapidamente tira a capa que ele estava usando. Em algumas versões você vai poder ler que Bartimeu dá um pulo, ou seja, de algum lugar ele sai, não necessariamente era um pulo de verdade, mas ele sai apressadamente, se levanta de algum lugar de onde ele estava, ele joga a sua capa de lado a ponto de não conseguir mais pegar ela, ele lança ela fora e chega até Jesus. E aí Jesus faz aquela pergunta que a gente já sabe, aquela pergunta maravilhosa, né? Jesus pergunta: o que você quer de mim? E aí aqui na Terra Fértil a gente até falou: nossa, meio óbvio, né? O que ele quer. Ele quer ver, né? Ele é cego. Mas exatamente, Jesus vai lá e pergunta: o que você quer? E ele fala: ó, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Em algumas outras versões você vai encontrar que ele fala: mestre, eu quero ver, dando mais certeza de que Bartimeu conhecia quem Jesus era e tinha temor por ele. E aí Jesus vê aquilo, Jesus olha para essa situação e fala: vai, agora você vai ver, porque a sua fé te salvou. E o texto nos indica que a partir desse momento, quando Jesus fala essas palavras, Bartimeu volta a enxergar. Bartimeu começa a ver e ele segue Jesus. Ele vai junto com a caravana, só que agora com muito mais felicidade, né? Com muito mais convicção, com muito mais fé, né? E até aqui, talvez você pense: bom, até aí nenhuma novidade, hein, João? Até aqui você só leu o texto e falou o que o texto está falando. E a gente conhece essa história, a gente estudou essa história, né? A gente sabe do que nós estamos falando. Só que voltando ao tema, né, como veio esse tema para mim, quando eu escutei esse tema, no primeiro momento, eu não estava observando pelo texto o que só o texto está querendo falar. Eu não estava observando somente aquilo, uma leitura reta, linear. Eu comecei a pensar em algo que nós podemos trazer para o lado espiritual. Uma nova lição de lado espiritual. E eu quero que os irmãos entendam comigo que o que eu quero falar aqui hoje é sobre uma cegueira que não é física, é uma cegueira espiritual. E é nesse texto que a gente vai tirar tudo o que a gente precisa. E por que eu cheguei nessa conclusão? Por que me veio essas coisas na mente? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente vai falar sobre visão, geralmente na linguagem, quando a gente vai falar, escrever, nós não usamos visão apenas no ato de ver, mas também no ato de entender. Então quando eu falo para vocês, eu vou falar alguma coisa, e aí eu falo assim: você está vendo? Na verdade, às vezes eu estou querendo te dizer: você está entendendo? Então quando eu falo: você vê, está vendo? Aí eu falo: você está entendendo o que está acontecendo? A gente usa isso na linguagem. Se você for ver, a Bíblia utiliza dessa forma também. Eu não trouxe aqui, eu só peguei ele, eu não trouxe o versículo, mas depois vocês anotem, Apocalipse 3, 14 ao 18, é a carta para a igreja de Laodiceia. E lá
que Deus estava falando diretamente para Laodiceia? Você está cega. Dentre várias coisas que ele fala sobre Laodiceia, ele fala, você está cega. Como uma igreja, né, que a gente entende, a igreja é a unificação, né, somos nós. Como nós podemos estar cegos? O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, vocês não entendem. E é isso que eu quero trazer aqui, é um paralelo com a história de Bartimeu para a nossa vida espiritual. Amém? E eu quero falar sobre cegueira espiritual. Amém? Amém? É. Agora eu vou animar vocês, porque agora eu vou fazer uma dinâmica. Tá? Eu vou fazer uma dinâmica. Porque eu quero que vocês entendam um pouco de uma cegueira. O que é uma cegueira espiritual? E nada melhor do que uma dinâmica. E aí eu vou fazer uma pergunta que às vezes é meio difícil, porque aqui da frente a gente fica meio, nossa, tem tanta gente levantando a mão. Mas eu quero saber quem é que quer participar dessa dinâmica. É uma pessoa só. Felipe? Aí sim, então vem pra cá, Fê. Palmas pro Felipe, pessoal. Vem pra cá, Fê. Ela não levantou a mão rápido. O Fê foi mais rápido. Fê, eu quero que você vai ficar aqui. Eu vou pedir para você tirar o seu óculos para não machucar. Pode, isso, se quiser colocar ali. Fê, você é muito grande. Amarra isso nos seus olhos. Ele é muito grande. Você consegue amarrar, né, Fê? Aí sim. O que foi? Ou uma escada. Vamos ver se está bem amarrado. É isso aí, tá vendo? Eu não consigo chegar ali, não. Tá dando? Pronto? Foi? Isso, não pode trapacear, exatamente. Muito bem. Fê, eu vou te colocar de frente pro público. Olha, se eu entro aqui, eu sumo. Muito bem. Fê e galera, é o seguinte, a nossa dinâmica é simples, Fê. Eu vou fazer algumas, quer dizer, eu na verdade não vou fazer nada. Você vai ter que escolher entre duas opções, sem você saber o que você está escolhendo. Só que tem um detalhe. O povo aqui, o público que está na sua frente vai poder te ajudar. Eles vão poder gritar a melhor escolha para você. E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Eu não quero que vocês leiam em voz alta o que está escrito, porque o Fê não pode saber, tá? Não leiam em voz alta. Mas eu preciso que vocês gritem, entendeu? Tipo, falem o que vocês acham. Vão ser só duas opções, ou é A ou é B, tá? Ou é A ou é B. E aí vocês que estão vendo, vocês vão ler, tá? E o Fê, ele vai ter que decidir o que ele escolhe. Se ele vai escolher o A, né? A opção A, ou a opção B. E no fim de tudo, Fê, aí eu vou tirar sua venda e eu vou te mostrar o que você ganhou. Porque você vai ganhar alguma coisa, tá vendo? Se for corajoso, vai ganhar alguma coisa, tá vendo? Porque ele vai escolher o que ele vai ganhar aqui, entendeu? Então vocês vão ter que ajudar ele no que ele vai ganhar, tá bom? E eu peço de verdade, não leiam em voz alta, tá? Não pode ler, tá bom? Em voz alta, tá? Deixa eu achar aqui, porque eu separei, aqui ó, eu separei meu gabarito, porque eu preciso decidir, escolher o que ele escolheu, né? Então vamos lá. Vamos para a primeira opção, tá? O Fê vai escolher a primeira. Fê, vamos lá, vocês leiam, tá? Vocês leiam para vocês. Fê, eu quero que você me diga, o povo vai te ajudar. Eu quero que você me diga se você quer a opção A ou a opção B. Vai, público, quem que você quer? B? B, A. Sua chance, Fê. B ou A? Desculpa. Rapaz. É difícil, né? São duas opções muito boas. B. B? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, para a próxima opção. Vamos lá. Eu quero que você me diga, você quer a opção A ou a opção B? Tá bom? Ajuda aí, pessoal. Ajuda ele. Rapaz, ficou difícil, hein? É A ou B, Fê? A. É A, ele escolheu A, galera. Muito bom.
Vamos lá, próxima opção. Vai lá, Fê, me diga, você quer A ou B? Essa é muito boa. E aí, Fê, qual que vai ser? Rapaz. Sim. Eu vou na B. Ele vai na B. Muito bom. Ele já nem gosta, né? Vamos para a próxima? Vai lá, hein? O que você quer? A ou B? Rapaz, é difícil, hein? Vai na B. Ele vai na B, ele vai na B. Ele vai na B. Muito bem. Calma que tem mais opções, entendeu? Vamos lá. Você quer A ou B? A ou B? A. Ele quer A. A. Ah, boa. Essa é boa também. Agora, essa é importante. Essa é muito importante. Com qual você quer? A ou B? Ó, o microfone tá aqui. Abaixa a mão aí pra você não bater. Eita, rapaz. E aí, Fê? Tem que escolher. B. B. Escolheu B. Boa. Vambora. Tem mais. Essa aqui é boa. Boa. Essa é boa. A ou B, Fê? A ou B? Ai, Jesus. A. Ah, ele escolheu A. Muito bom. Essa aqui também é divertida, hein? Essa aqui é divertida. Vamos lá. Fê, A ou B? Essa é muito específica. A. Ah, ele escolheu A. Muito bem. Vamos lá. Falta mais duas escolhas, tá? Vamos para penúltima escolha, Fê. A ou B? B. B, ele vai de B, óbvio. Agora a última, Fê. A última, para finalizar, você vai escolher A ou B? A. Ah, ele escolheu A. Muito bem. Muito bem. Palmas pro Fê, pode tirar. Fê, pode botar o óculos. Se quiser, deixa eu pegar o paninho aqui pra gente botar aqui no canto. Fê, foi difícil? Fala pra gente. Foi difícil? Foi. Você confiou no pessoal? Um pouco. Porra. Você acha que o pessoal te ajudou, né? Alguns. Você vai sair daqui com uns negócios da hora, falei. Não sei. Fê, agora eu vou falar pra você o que você escolheu, vem dado, tá? Primeira coisa que a gente te perguntou foi assim, você quer ficar com coceira pelo resto da vida ou ficar grudento pelo resto da vida? Aí você escolheu ficar grudento. Entre ter perna do tamanho do dedo e dedo do tamanho da perna, você escolheu ter perna do tamanho do dedo. Falar igual Cebolinha ou ficar sujo igual Cascão, você escolheu ficar sujo. Aí a Pri falou que você nem gosta mesmo de tomar banho. Entre viver com vontade de espirrar e viver com vontade de tossir, você escolheu com vontade de tossir. Então, já tem que pensar aí. Entre comer macarrão cru e arroz cru, macarrão, a gente já está preparando seu macarrão cru. Agora, essa foi triste. Entre se encontrar com Jason, tá ligado? E se encontrar com Fred Krueger, você preferiu o Fred Krueger. Então não dorme hoje. Entre ter 6 dedos em cada mão e 2 umbigos, você preferiu ter 6 dedos. Graças a Deus. Agradece ali. Entre lutar com 100 dinossauros do tamanho de uma pomba e lutar contra uma pomba do tamanho de um dinossauro, você preferiu lutar contra 100 dinossauros do tamanho de uma pomba, porque talvez seja mais fácil, não sei. Mas de dinossauro, talvez, né? Entre ter a voz do Mickey e a voz do Pato Donald, obviamente. E entre nunca mais poder sentar e nunca mais poder ficar de pé, você escolheu nunca mais poder sentar. Então, nem volta ali, nem senta.
E aí, o que você acha das suas escolhas? O que você achou disso aí? O que você fez? Rapaz, É ruim? foi. Foi ruim, né? Gente, mas eu não vou deixar por isso, tá? Porque você participou. Cadê o coisa? O brindezinho. Vamos dar um brinde pro Fê. Porque o Fê foi corajoso. Você fez escolhas corajosas. Eu vou te dar um brinde, Fê. Eu quero te presentear com um brinde. Aqui, Fê. Quero te presentear com um brinde. Mostra pra galera. E vocês aplaudam, hein? Pelo amor de Deus. Hã? Olha lá. Mostra pra galera aí. Mostra pra galera. Não, vai caber. Aê. Aê sim. Já vai colocar na cabeça pra dar aquele alaciado. Tô zoando. Aí sim, hein? Fechou. Valeu, Fê. Brigadão. Palmas pro Fê de novo. Pode sentar lá. Foi legal, hein? Fê, eu não queria falar nada não, mas tinha uma galera gritando pra você. Ah, é Cascão. Tem que viver igual o Cascão. Eu não quero dizer não, mas tá por ali, mais ou menos. Gente, essa dinâmica é um baita de um paralelo com a cegueira espiritual. É um baita de um paralelo com a cegueira espiritual. Porque quando a gente está cego espiritualmente, a gente vai tomar decisões, a gente vai tomar caminhos que não são tão legais. Quando a gente está cego espiritualmente, a gente vai andar à mercê do desconhecido. E a gente vai se apoiar muitas vezes em pessoas, nessa questão que a gente brincou, mas a gente vai se apoiar em pessoas, em coisas que não são as certas. A gente vai se apoiar em ideias, em pensamentos que não são os corretos. Por quê? A gente não vê. Em nenhum momento o Fê aqui conseguia ver as escolhas que ele está fazendo. Ele até poderia, não quero, entre essas duas opções eu não quero, não vou escolher, isso aí me faz mal. Entendeu? Quando a gente está cego espiritualmente, a gente não consegue ter essas noções, a gente não vê essas coisas. Ela tira a percepção dessas coisas, ela tira a percepção do nosso redor e ela faz com que a gente, muitas vezes, tenha as opções tão erradas que nos afastam de Deus. A cegueira espiritual, ela nos afasta de Deus porque a gente vai tomando essas mini decisões, mini seleções que vão dando passinhos, sabe? Passinhos para mais longe de Deus. E aí a gente não consegue mais saber. E aí chega no momento que você nem sabe que você está cego, espiritualmente falando. Você não sabe, porque para você é a melhor decisão. O Fê estava animado aqui. Eita, acho que foi bom, hein? Porque a galera estava empolgada. Mas ele não sabia, que ele só estava escolhendo coisa ruim. Ele estava só escolhendo coisa que para ele não tinha benefício nenhum. E é como eu falei, como se não bastasse já, a gente sempre vai tomar o caminho contrário de Deus. A gente sempre vai contra o que Deus está falando. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, que diz, se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque as escondemos. Não, é porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas dessa época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade, que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, que eles jamais conseguirão. A Bíblia já está falando. A Bíblia já nos fala que já desde trás, isso a gente tem que entender um negócio, que a Bíblia ela é muito atual. Essa questão que ele fala, o Deus, como é que ele diz? Cadê? O Deus das trevas dessa época, ele já estava falando lá de trás. Quando ele fala o Deus das trevas dessa época, ele está querendo dizer, é o nosso inimigo, é o diabo. Ele vai a todo momento tentar te cegar, colocando meias verdades, coisas que não parecem ser corretas, mas, quer dizer, que não são corretas, mas parecem ser. E você pode ver que, quando eles falam sobre isso,
Paulo estava falando assim, em nenhum momento nós escondemos a mensagem sempre esteve aberta, a Bíblia sempre esteve aberta. Você é livre para pegar a Bíblia e abrir e ler, e meditar e entender. A mensagem não está presa, a mensagem está aberta. Em nenhum momento ninguém esconde nada. Ali ele estava dizendo, e é o que a gente tem que viver. Aqui, eu posso falar, no avivamento bíblico, especificamente porque a gente vive aqui, não é escondida a mensagem. A mensagem é clara, a mensagem é nítida. Só que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele vai a todo momento tentar nos cegar. Ele vai a todo momento tentar colocar coisas, obstáculos na nossa mente, pensamentos na nossa mente, que no fundo para nós parecem ser verdades e que não são. E Paulo fala ali, fala assim, ó, quem está cego está no caminho errado, não sou eu que estou falando. É Paulo, e está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então podemos dizer, Deus diz isso, aquele que está cego espiritualmente, está contra. E contra não é, brigando com Deus. Não, contra. Eu estou indo contra. Deus está ali e eu estou indo para cá. Estou indo contra. E aqui eu quero tirar uma lição, meus irmãos. Algumas lições. Porque, é como eu falei desde o início, eu quero fazer um paralelo com o que Bartimeu passou. Essa história de vida de Bartimeu, eu quero fazer um paralelo e trazer isso para as nossas vidas, porque talvez você e eu estejamos cegos, ou não cegos assim, né? Mas talvez com a visão meio embaçada, mas pode ser que aconteça. E eu quero analisar aqui com os irmãos, eu quero meditar com os irmãos em alguns pontos, em lições que a gente pode tirar para o nosso lado espiritual de Bartimeu, dessa vivência ali de Bartimeu. Amém? O primeiro ponto aqui que eu quero tirar com os irmãos é o seguinte: primeiro de tudo, e a gente fala, bate, repete, primeiro ponto de tudo, você precisa conhecer a Jesus, você precisa conhecer a Deus, você precisa ter esse conhecimento na sua vida. Para embasar, eu já li esse texto, essa parte desse texto, eu quero ler mais uma vez, Oséias 6, a parte A do versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? A gente fala, aqui na igreja é repetido diretamente assim, meu irmão, conheça Cristo, busque a Cristo, conheça Jesus, busque a Jesus, conheça tudo o que Ele fez, leia a Bíblia, entenda tudo o que Ele já fez, as suas passagens, suas parábolas. Você já parou para pensar, e se Bartimeu não conhecesse quem era Jesus? Ele estaria cego ainda, quer dizer, nesse momento já teria morrido cego, né? Bartimeu nunca teria vivido esse momento, porque Bartimeu não conhecia Jesus. Imagina se Bartimeu realmente não conhecesse. Tá passando Jesus. Jesus, ele vai me dar moeda? Acabou. Provavelmente seria assim. E se ele não tivesse conhecido, Jesus teria, a gente não sabe, né? Mas talvez passado, ido adiante, porque talvez Bartimeu não queria um conhecimento ali com ele. É isso que a gente precisa entender dessa lição. Nós precisamos conhecer a Jesus em todo momento. Porque se você diz que você ama alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Como é que você pode falar de alguém? Eu gosto de dizer isso. Como é que você pode falar de alguém? Como é que você pode dar qualidades de alguém, descrever alguém, se você não conhece essa pessoa? Como é que você pode fazer isso? Não tem como. Como é que você pode descrever com detalhes uma pessoa que você não tem, zero, não é nada, sabe? Você não tem conhecimento. E o mais interessante disso tudo é que, além da nossa busca, além do diário, do constante, do nosso lado, eu quero dizer para os irmãos que é recíproco, porque Deus também, a todo momento, a todo instante, Ele deseja ter um relacionamento com você. A todo instante Deus, Ele quer te conhecer também, te entender. Deus já te entende, mas eu gosto de pensar da seguinte maneira:
que Deus, Ele já te conhece, mas Ele gosta tanto de você, que Ele quer te ouvir falar. Ele quer te ouvir, Ele quer saber. Fala, eu já conheço, mas pode falar, porque é tão bonitinho. É tão legalzinho quando você me pede as coisas, a forma como você me fala. É isso, é recíproco. O primeiro passo é essa, busca constante no conhecimento a Deus. E eu gosto desse trecho de Oséias, porque ele me induz a pensar da seguinte maneira: não tem como chegar um dia e falar, não, eu já conheço tudo sobre Deus. Não tem, isso não vai acontecer. Se acontecer, você está no céu, que aí você está lá do lado dele. Mas aqui, enquanto nós vivemos, nós temos muito a aprender mais de Deus. E esse texto fala, você continue, conheça e prossiga no conhecimento. Busque, entendeu? Então é mais ou menos o que a Bíblia quer dizer, é o seguinte: leia a palavra de Deus, mas prossiga na leitura. Ore para Deus, mas prossiga em oração. Você entendeu? Converse, tenha um relacionamento com Deus, mas prossiga nisso, porque é natural. Observe um relacionamento humano, um relacionamento pessoal. Se você não fala com uma certa pessoa, se você tem um amigo que você não fala há muito tempo, é óbvio que a relação vai se esfriar. A mesma coisa com Deus. Se você não fala com Deus há muito tempo, sua relação vai se esfriar. Vai ser aquela conversa tipo, e o jogo de hoje, hein? Não é aquela conversa profunda, aquela conversa que você dá detalhes. Você tem que conversar com Deus. Continue, conheça Deus, conheça Jesus. O segundo ponto que eu tiro daqui, tiro de Bartimeu: precisamos clamar a ajuda do Mestre. E aí eu quero ler com os irmãos Jeremias 29, do 12, o 12 e o 13. Jeremias 29, 12 e 13. Fala assim, ó: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Bartimeu, sabendo que Jesus ia passar ali, ele sabia, já pelo conhecimento e aquilo que a gente falou, ele já sabia, se for Jesus mesmo que estiver passando, ele pode me tirar dessa situação, ele pode me livrar disso que eu estou passando. E aí Bartimeu começa a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele sabia da situação dele. Ele sabia que ele era um necessitado, que ele era enxergado pela população como um incapaz, como alguém que pecou, que era errado. Ele sabia disso. Ele sabia que ele era visto como um coitado. E ele ali, sabendo disso, mesmo assim, continuava na humildade, continuava entendendo isso, ele assumia isso. Ele dizia, eu sou mesmo, eu sou uma pessoa, sou o pior, só que eu estou aqui e eu quero mudança. Eu entendo aqui que o primeiro ponto, e eu gosto de falar, irmão, nós devemos ser humildes. Mas não é humildade por humildade, não, é humildade interna. É humildade de você entender que você não é perfeito. É humildade de você entender que você é falho, você não é o sabe-tudo, o sabe-chão. Você tem que olhar para você mesmo e falar, eu tenho os meus defeitos. Hoje sabemos, né? Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos no pecado. Mas graças a Deus Jesus morreu lá na cruz para nos salvar. E devemos entender que aquilo que Jesus fez foi de graça. Foi imerecido. Já parou para pensar nisso? Tipo, em alguém que você... Melhor, você está lá, tem alguém que você não gosta, você pega no seu pé, sei lá, na escola, trabalho, faculdade, você não gosta. Aí imagina a situação dessa pessoa te beneficiando em algo, te dando um presente, te dando uma coisinha, você vai ficar constrangido. Nossa, mas eu xingava ele pelas costas, né? Falava mal dele. Você fica constrangido. É basicamente isso. Nós estamos errados. E isso nos constrange sabendo que Deus morreu por nós. Deus morreu por mim. Assim, é por Ele. É por Ele. E a gente tem que entender isso. Não tem que ter vergonha não, irmão.
Você tem que entender que você precisa de ajuda. Ah, não, mas a minha vida está tudo bem. Meu irmão, você precisa mesmo assim de ajuda de Deus, porque se não for Deus na sua vida, tudo será em vão. Tudo vai ser em vão. Se não for Deus que vigia, em vão vigia o sentinela. Não é isso mesmo que a gente lê lá na Bíblia? Então, se não for Deus na sua vida, em vão é tudo que você faz. Então entenda, coloque na sua mente: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Outro ponto, quando ele clamava, a multidão tentava calar ele. A multidão falava: cala a boca, entendeu? Só que mesmo assim, isso não parava ele. Isso não parava. Essa multidão não impedia com que ele continuasse gritando. E eu me imagino nessa situação, sabendo que Jesus está passando, sabendo que eu sou cego, eu ia gritar até perder a voz. O meu segundo pedido foi: agora Jesus me recupera a minha voz, porque eu gritei, hein? Poxa, eu faria mesmo, gritaria, clamaria, porque eu preciso de ajuda. E a gente pode trazer como essa multidão, como multidão das coisas que acontecem na nossa vida, multidão de pensamentos, multidão de problemas, multidão daquilo que é contrário à sua vida. E só você consegue identificar aquilo que está te atacando, aquela multidão que te coloca para baixo, que tenta te colocar para baixo. É uma multidão que você olha e ela tenta te cegar, te colocar para baixo, sabe, deixar você mal. Quando você olha e fala: ai, não tem saída, estou angustiado. São essas multidões que acontecem e que a gente tem que entender, que a gente tem que clamar tão forte, tão alto, que ultrapasse essa multidão a ponto de Jesus nos escutar. E Jesus escuta, irmão. Jesus escuta. Quem não escuta somos nós. Quem não o escuta, né? Nós que somos falhos, mas Jesus nos escuta. Mas clame, fale, chore, coloque aos pés de Deus seus problemas, seus defeitos, a sua vida. Para embasar mais, quero ler 2 Samuel 22, só o versículo 7. Fala lá: em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Através desse versículo, a gente pode entender, meu irmão, ele te escuta, ele vai te escutar. Não tem vergonha, reconhece aquilo que você... E não é reconhecer em público, não, vai lá no seu quarto, ou na onde você tem o seu momento com Deus. No meu caso, hoje, é minha varanda. É o meu momento com Deus ali. Eu entro na varanda, às vezes a Fê fala: ah, onde você está? Eu falei: estou na varanda. Só um momento. Ela já entende lá um pouco mais, né? Cada vez mais. Primeira vez ela achou que eu estava maluco, que eu estava falando sozinho na varanda, né? Mas é habituando. Mas você precisa ter esse momento, entendeu? E nesse momento, coloca lá, coloca os seus problemas, coloca o teu eu, o seu falho. Você é falho, nós somos falhos. Reconheça, não tenha vergonha de reconhecer. Não tem ninguém aqui que seja perfeito. Todos nós precisamos do aperfeiçoamento de Jesus, de Cristo em nossas vidas. Amém? Terceiro ponto, meus irmãos. Precisamos lançar fora a nossa capa. E aí eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 5:17. Ele diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Versículo que nós já dominamos, né? Sabemos bastante. E por que lançar fora a capa, né? Naquele tempo, é legal contextualizar, porque você entende até o porquê que Bartimeu fez isso. Naquele tempo era comum as pessoas usarem capas, tá? Fazia parte da vestimenta. E essas pessoas, elas tinham essas capas, e as capas, elas eram um meio de você observar
qual era o status daquela pessoa perante a sociedade. Então, você olhava, que ele tem uma capa de tecido fino, deve ser cobrador de imposto, entendeu? Ou rico, sei lá o que ele faz. Aí, a capa dele tá toda escabichada, né? Tá tudo zoado. Deve ser pedinte, deve ser mendigo, deve estar em pecado. Era através da capa que eles conseguiam entender quem a pessoa é. Olhando de relance assim, já, opa, aquela capa tá rasgada, vou passar pra cá. Opa, essa capa aqui tá mais bonita, vou passar por aqui. Porque era assim que eles entendiam. Quando Bartimeu clamou, quando Jesus parou todo mundo e falou, chama ele. E aí Bartimeu escutou aquilo, falou, Jesus está me chamando. Primeira coisa que Bartimeu faz, se levanta, joga aquela capa fora, lança fora, e vai de encontro a Jesus, sem, né, só com a roupa padrão ali de baixo, né? O que Bartimeu estava fazendo? Ele estava deixando claro ali, entendendo que aquela capa significava toda a cegueira, todos os problemas que ele carregava. Aquela capa, ela simbolizava para Bartimeu, simbolizava para as pessoas, que ele era uma pessoa excluída da sociedade, que ele era uma pessoa incapaz, que ele era uma pessoa cega, uma pessoa com problema. E a primeira coisa que Bartimeu faz, ele tira essa capa, ele lança fora. Bartimeu está querendo nos mostrar que nós devemos lançar nossas capas, deixar nossa história de erros para trás, nossa história de problemas de lado, nossa história de pecado. Devemos chegar a Cristo limpo, sem nada, puro. Sabe, quando você fala puro, é sem nada, do jeito padrão. Deus não quer essa história antiga que você vive, Deus não quer isso mais. Porque quando você vier até Ele, quando você chegar até Jesus, dali para frente é uma nova vida. Dali para frente é nova história. Dali para frente não tem mais nada de capa feia, ruim, suja. Quando você entende que você, deixando de lado essas coisas, você entende que você agora é uma nova pessoa, assim como nós lemos aqui. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos juntos com Cristo, não temos mais nada de história antiga. É tudo novo, é uma vida nova, nova história. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Lançar nossas capas para fora, longe da gente, a ponto de não dar mais para pegar essas capas. E aí eu quero ler com os irmãos Romanos 10, do 8 e o 9, né? Romanos 10, 8 e 9. Diz assim, na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Quando Jesus pergunta para Bartimeu, fala, o que você está querendo? Que aí ele fala, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Jesus fala, né? Então vai, porque a sua fé te salvou. E aí aqui eu vejo que Jesus enxerga ali em Bartimeu que ele realmente o reconhecia como Senhor, como mestre. E que ele enxerga ali também, Jesus, eu consigo entender que Jesus enxerga naquele momento que Bartimeu estava pronto para a mudança. Ele já tinha feito tudo. Ele já o conhecia, o clamou, lançou sua capa fora, né? Deixou tudo para trás e estava pronto para uma mudança de vida. Ele confiava que Jesus o transformaria, que Jesus o mudaria para sempre dali. E eu imagino também que Jesus ficou feliz nesse momento. Por que eu imagino nisso? Porque, não anotei ali, só trouxe para cá. Porque em Hebreus 11, 6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus.
Então eu imagino que Jesus naquele momento também se encheu de felicidade, de alegria, porque viu aquela fé. Ele viu aquele momento em que Bartimeu fez de tudo e falou, eu quero, porque eu confio, eu sei que você pode, que o Senhor pode. O que precisamos entender nesse momento aqui, é que nós precisamos ter essa fé em Deus. Precisamos confiar nessas promessas, precisamos entender que Jesus é o único que pode fazer a gente enxergar novamente. A gente precisa ter fé, demonstrar essa fé, fazer com que Jesus nos olhe e enxergue, não, ele realmente quer uma mudança. Ele quer mudar de vida, ele quer sair desse padrão, ele não quer viver da mesma forma, ele quer sair dali diferente. A gente precisa demonstrar, ter fé, viver na fé, também faz parte disso que a gente acabou de falar. Bartimeu tinha fé e Jesus fala, a sua fé te salvou por conta disso. Porque desde trás, Bartimeu já sabia, quando ele me chamar, eu vou enxergar. Eu vou enxergar. Então Jesus já fala, a sua fé te salvou. Amém? Nós precisamos ter essa fé, precisamos ser mudados, precisamos entender nesse ponto de chegar a Deus e deixar a Ele agir. E ter certeza que Ele pode transformar a nossa vida no caráter dEle. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir aqui, lendo com vocês, João 9, do 8 ao 10, com um destaque para o versículo 25, a parte B. Tá bom? Lá fala assim, ó. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, só se parece com ele. Mas ele próprio insistia. Ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogavam ele, né? E aí, destaque para o versículo 25b. Ele responde para as indagações, ele fala, não interessa, porque uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, tenha ciência de uma coisa. Jesus logo, logo volta. Logo, logo vai voltar para nos buscar. É promessa. Logo, logo ele vai vir. E a gente só vai conseguir ver que ele está voltando. A gente só vai conseguir saber que ele está ali e que nós vamos subir com ele se os nossos olhos espirituais estiverem abertos. Se nós não estivermos mais cegos espiritualmente falando. Nós precisamos, dia após dia, avaliar as nossas vidas. Quando eu falo para a gente avaliar as nossas vidas, quando eu avalio a minha vida, eu sempre coloco isso como um ponto. Ai, Deus, será que eu estou cego? Será que eu estou enxergando errado? Porque eu não estou me movimentando da forma como está todo mundo se movimentando. Eu não estou fazendo o que está todo mundo fazendo. Será que eu estou errado? Mesmo assim eu oro. Eu faço análise. E análise como? Já falei, meus irmãos, não tem como você se analisar sozinho. Pega a Bíblia. A Bíblia é tua régua. Ela vai te mostrar. Opa, tá bem. Tá torto. Tá meio errado. Então toda vez eu falo isso. Eu falo pra Fê, falo em casa direto, falo com meus pais. Falo assim, se tem alguém medroso, assim, que não quer tá errado, não gosto de pensar que eu posso, da probabilidade de estar errado, nessas questões, no meu relacionamento com Deus, sou eu. Eu tenho medo de estar errado. Não porque, eu tenho medo de... Não, é porque eu tenho medo de vacilar. Eu tenho medo de errar com alguém que me ama demais. Então todo dia eu olho e falo assim, eu tô cego, Deus. Eu tô cego. Porque se eu não estiver enxergando a verdade, me ajuda a ver. Me ajuda a enxergar a verdade novamente. Me direciona. Me redireciona, né? Me coloque no centro. Me faz andar, me faz enxergar. Me faz ver o que o Senhor quer para a minha vida,
para a vida das pessoas ao meu redor. Ore, meus irmãos. A importância e o contexto total aqui é entender que, sim, existe uma cegueira espiritual, mas mais do que entender que ela existe, é saber como combatê-la. Existe combate contra a cegueira espiritual. Oração, análise. Analise sua vida. Valide se está tudo bem. Mas ore, meus irmãos. Tenha humildade. Saiba, coloque na sua vida assim: eu posso estar errado. Eu não sei de tudo na minha vida, não sei de tudo sobre Deus. Eu posso estar errado. Me direcione, Deus. Me recoloque no centro. É isso, essa é a nossa oração diária. Para que Deus venha, dia após dia, nos libertar de todo tipo de cegueira, nos libertar de todo tipo de coisa que a gente possa estar achando que está certo, mas está errado. E tem tempo, por isso que eu falei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você tem que estar de olhos abertos para poder ver Ele chegar e para você estar pronto. Você tem que estar de olhos abertos para poder saber que você vai com Ele. Porque se você estiver cego, meu irmão, se nós estivermos cegos, se eu estiver cego espiritualmente, eu vou perder. Eu vou perder essa passagem. Eu vou perder essa ida. E eu não quero, como eu falei, não quero. Meu medo não é meu medo é de ficar longe de Deus. Não quero. E tenha uma certeza, meu irmão, não importa o que você vai abandonar, não importa o que você vai deixar de lado, não importa o que sua capa representa. O importante é que quando você fizer todos esses passos, assim como o Bartimeu fez, mas falando espiritualmente, quando você conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, quando você deixar, clamar a Deus, entender que você não sabe de tudo, que você precisa de ajuda, quando você largar a sua capa, quando você chegar frente a frente com Deus e ter fé, a gente tem que entender que acabou, agora estamos bem. A gente tem que entender que, independente disso, no final a gente vai olhar e falar igual o versículo 25. Eu era cego, só que agora eu posso ver. É isso que a gente tem que pensar, orar para que isso aconteça. Eu era cego e agora eu enxergo. Nós éramos cegos, agora enxergamos a verdade, nós enxergamos a palavra. Amém, meus irmãos? Abaixe suas cabeças, vamos orar. E eu peço que vocês orem consigo mesmos a partir de agora. Orem para que Deus te auxilie num conhecimento diário. A questão é, nós precisamos nos analisar todo dia. Não podemos estar cegos, meus irmãos. Não podemos estar cegos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por essas palavras, Pai. Te agradecemos, Deus, por esse tema, Pai, que foi de grande valia para isso, para esse momento, para agora. Senhor, nos ajude, Deus, porque talvez possamos em algum momento estar cegos, Pai. Nós vimos aqui, entendemos aqui, estudamos aqui que quando estamos cegos, espiritualmente falando, nós não podemos fazer ações que são boas, a gente só vai fazer ação ruim. Nós vamos escolher situações ruins para as nossas vidas, nós vamos escolher caminhos ruins para as nossas vidas. E nós entendemos aqui, Pai, assim como aconteceu lá com Bartimeu, da forma física, entendemos, trazendo essa questão para a forma espiritual, que nós devemos, Pai, te conhecer cada dia mais. Através desse conhecimento, Pai, devemos clamar a Ti. Que o Senhor nos ajude a ser humildes, Pai, humildes de coração, a ponto de reconhecermos nossos erros, nossos defeitos, a ponto de sabermos que precisamos melhorar. Que possamos também, Pai, deixar tudo de lado, deixar esse velho homem para trás, essa velha mulher para trás, deixar esse velho eu para trás. Que nós possamos deixar tudo de lado, Pai, aquilo que nos impede de enxergar, aquilo que nos impede de seguir adiante. Que o Senhor nos ajude, Pai, a jogar as nossas capas longe, a ponto de não conseguirmos mais buscá-las, para que quando nós chegarmos a Ti, Deus, chegamos novo, limpo, sem nada, para que assim o Senhor possa nos curar e nos libertar de todo tipo de mal. Nos ajude, Pai, porque se em algum momento nós fomos cegos, Pai,
nós queremos ver. Então nos ajude, Pai, a enxergar mais uma vez a Tua palavra, a enxergar mais uma vez a Tua verdade. Nós queremos estar com os olhos abertos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Amém? Amém. Medite, meus irmãos. Medite. Medite nessas palavras. Medite nos textos que a gente lê hoje. Medite em tudo. Não somente aqui. Não fique só... vamos aprender mais de Deus em casa, na igreja. Não, aprenda em casa. Aprenda em todos os lugares. Amém?